Eu tenho a mais plena convicção de que não sou merecedor de absolutamente nenhuma das referências tão simpáticas e elogiosas que foram feitas a mim. Eu agradeço profundamente as menções feitas à minha família e gostaria de dizer que, da minha parte, eu só posso acreditá-las a esta bondade e generosidade paranaense que realmente não tem limite algum. Muito obrigado de coração. Eu gostaria também de prestar uma homenagem póstuma, com profundo pesar, pelo falecimento do acadêmico Samuel Schweig, há uma semana passada, e expressar a solidariedade mais profunda, mais sincera com a família, com todos aqueles que foram próximos e ligados ao Samuel, meus queridos. Feito então este registro de pesar, eu gostaria de fazer então algumas observações prévias à leitura do texto que eu farei e que preparei para essa ocasião. A primeira observação prévia, eu espero que ela seja tranquilizadora, a saber, isso que vocês veem aqui não é o texto da conferência de hoje. Esse é um material de trabalho que eu trouxe aqui para estudar no programa de mestrado. O texto é muito mais curto do que está aqui. A segunda observação diz respeito a uma reflexão no âmbito de significado do título da minha intervenção nessa noite. Eu vou tratar dos temas do biopoder e do biodireito, estritamente no âmbito dos últimos trabalhos de Michel Foucault. E, portanto, eu não vou abordar aqui outros aspectos igualmente importantes ligados à questão do biodireito, da bioética e do biopoder, mas especificamente ligados aos desdobramentos jurídicos ou ético-jurídicos das pesquisas feitas com biologia molecular e mesmo com engenharia genética. Embora sejam aspectos conexos, como a professora tão brilhantemente mostrou, com a abertura da sua intervenção, esse lado não será objeto do meu exame na noite de hoje. Eu pretendo restringir essas análises àquilo que se apresenta como sendo central nos trabalhos do último período de produção intelectual do filósofo francês Michel Foucault. Portanto, esse seria um esclarecimento prévio indispensável. E antes de passar a leitura do texto também, eu tomo a liberdade de fazer duas ou três colocações iniciais que dizem respeito a esclarecimentos de conceitos presentes nos trabalhos arqueológicos, genealógicos de Michel Foucault, que poderão ser úteis, se não mesmo necessários, para a clareza da reflexão acerca do tema que nos ocupa. Vou ser muito breve a respeito dessas noções mais gerais, ligadas à noção de biopoder e de biodireito em Foucault, para depois, então, poder passar para a análise do tema que me compete, sobre o qual eu discorreria esta noite, de forma mais sistemática, rigorosa e menos
com o qual eu me ocupo nesse momento. Portanto, todas as hipóteses que desenvolverei aqui nesta aula inaugural são hipóteses ainda provisórias que não se encontram consolidadas como, digamos, resultados estabelecidos já como definitivos, mas como elementos no curso de uma reflexão. Bom, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que, para o Michel Foucault, a questão da modernidade, especificamente a questão da modernidade política, é uma das preocupações centrais. Michel Foucault dirige as suas pesquisas, que muitos chamam de escavações arqueológicas, sempre com vistas a chegar a uma espécie de diagnóstico do moderno, diagnóstico da modernidade. E uma das características mais marcantes que Foucault localiza, identifica e descreve como sendo um sinal distintivo do moderno, do mundo moderno, da sociedade moderna, é precisamente o aparecimento de um certo tipo de relações de poder a qual Foucault dá o nome de disciplina, ou disciplina no plural. O termo disciplina ou disciplinas designa um certo tipo de relações de poder que surgem nas sociedades europeias por volta dos meados do século XVII e que tem determinadas características que são muito específicas e que justamente identificam o modo de exercício do poder nas sociedades ocidentais a partir, como eu disse, de meados do século XVII. Pois bem, disciplina é então todo um certo conjunto, um certo regime de relações de poder e de dominação que atuam não propriamente em substituição ou como derrogação dos modos e das formas tradicionais de implementação e representação do poder na sociedade ocidental, mas justamente atuam ao lado e, por vezes, por sobre as maneiras que a tradição ocidental conheceu para a tipificação e a representação de relações de poder. Ou seja, as disciplinas se estabelecem a partir de instituições que não são centralizadas no Estado ou nos mecanismos e aparelhos do Estado, mas as disciplinas são modalidades de instituição de poder que se distribuem capilarmente ao longo de todo o tecido social e que, portanto, não se concentram e se unificam nem no Estado e nem na representação estatal do poder soberano, mas que se exercem disseminadamente por toda a sociedade, como, por exemplo, em instituições como a escola, a família, os manicômios, os hospitais, as fábricas, as casernas, enfim, as prisões. As disciplinas, ao contrário das formas tradicionais de representação do poder, que se fundam na lei, não se fundam em lei, mas em outro tipo de suporte, que é justamente o suporte normativo, que Foucault chama de norma. A diferença para ele, entre norma e lei, é que a lei é precisamente uma expressão oficial do poder soberano, ela é um imperativo dotado de força coercitiva, emanado das instâncias oficiais
legislativas do poder político. Portanto, a lei é essa norma, digamos, coercitiva que brota das fontes oficiais, formais do poder estatal, enquanto que a norma é algo distinto. A norma, a diferença da lei, ela é uma espécie de diretriz, de regra de comportamento, que funciona pelo estabelecimento de parâmetros para comportamentos ou performances que são desejáveis e que, por isso mesmo, ao se instituir enquanto parâmetros, institui também o seu contrário. Então, o que é característico da norma é que ela não tem a formalidade da lei, ela não provém das instâncias legislativas oficiais do Estado, e ela estabelece uma espécie de critério de distinção entre o que seria desejável e o que seria indesejável, o que seria normal e o que seria anormal, o que seria algo a ser perseguido e o que seria algo a ser censurado. Então, o modo de funcionamento do poder disciplinar é justamente um modo normativo de funcionamento do poder. Ou seja, a partir de um certo critério de referência que estabelece uma partilha entre o que é o normal e o que é o desviante, entre o que é o desejável e o que é o evitável. Pois bem, o poder disciplinar, ele é um modo de exercício de poder normativo, nesse sentido de distinto do poder legal. Ele é também distinto das formas tradicionais de representação do poder político, porque não está centralizado nos aparelhos do Estado, mas, como eu disse, disseminado capilarmente, quer dizer, ao longo de todo o tecido social. O poder disciplinar surge contemporaneamente ao nascimento das ciências humanas, surge contemporaneamente ao estabelecimento dos Estados nacionais, dos Estados-nação, e trata-se de um modo de exercício do poder normativo que tem por escopo principal a maximização, a intensificação das forças e a otimização dos rendimentos. Isto é, um poder que incide, e agora eu reporto as manifestações anteriores a esta minha reflexão, sobre os corpos dos indivíduos, sobre os corpos singulares dos indivíduos, com um propósito de extrair deles o máximo rendimento das suas forças e das suas energias, ou seja, o poder disciplinar é um poder que tem como finalidade principal adestrar e, nesse sentido, produzir aquilo que Foucault chama de corpos dóceis e úteis. O surgimento de um poder do tipo disciplinar, com conquista da produção de corpos dóceis e úteis, é, portanto, uma modalidade de investimento de relações de poder sobre os corpos daqueles que se submetem ao poder disciplinar e que é, portanto, absolutamente consentâneo e adequado ao modo de configuração das sociedades europeias nesse período que eu referencio, posto que com isso se inicia precisamente uma configuração social de tipo da sociedade civil burguesa que começa a emergir com a Revolução Industrial. Então, ao capitalismo industrial corresponde essa novidade no modo de exercício de poder, que é justamente o poder disciplinar, que investe os corpos dos indivíduos. Então, a coincidência é surgimento do capitalismo industrial, surgimento das ciências humanas, surgimento das disciplinas e surgimento dos Estados-nação. Isso seria uma espécie de, para Foucault, essa constelação seria característica da modernidade. E justamente porque o poder disciplinar
disciplinar não é um poder centralizado na estrutura jurídico-política do Estado, mas é esse poder que é exercido em cadeia, em redes, por todo o tecido social, que vai da família, passando pela escola, a fábrica, chegando até a prisão. Justamente por isso se convencionou chamar a esse período de produção intelectual de Foucault, que coincide com o seu famoso livro Vigiar e Punir, o Nascimento da Prisão, de microfísica do poder, em oposição às análises tradicionais sobre o poder, que identificavam o poder com aparelhos de Estado, que foi pouco interessado nas macroestruturas do poder estatal e mais interessado nas microinstituições onde se estabelecem relações de poder e dominação do tipo do poder disciplinar. Naquilo que Foucault chama de instituições de sequestro, ou, se quiserem, instituições de vigilância e controle. O que caracteriza uma sociedade disciplinar é que nela as suas instâncias são instituições de vigilância e controle. Por isso mesmo, a prisão, daí o livro Vigiar e Punir, que se chama Arqueologia do Nascimento da Prisão, por isso mesmo a prisão é uma espécie de paradigma das disciplinas, porque é a instituição de sequestro total com controle, uma vigilância integral sobre os corpos prisioneiros, com o objetivo do adestramento e, pelo menos, alegadamente, da ressocialização. Justamente por isso, então, se costumava dizer que o interesse de Foucault é um interesse ligado não às macroestruturas jurídico-políticas do poder estatal, mas a essas, digamos, instâncias capilares de relações de poder de dominação. Pois bem, isso eu creio que poderia dizer que isso caracteriza o trabalho de Foucault até pelo menos do Diário do Livro. A partir daí, as investigações arqueológicas de Foucault, alguns anos antes da sua morte, em 1984, ganham uma outra direção. Depois de ter esclarecido o que significa o poder disciplinar, o que significa uma sociedade de controle e vigilância, Foucault passa a desenvolver as suas pesquisas em esclarecendo ou identificando, se quiserem, circunscrevendo outro aspecto do que ele considera o moderno, ou a modernidade política. E aqui ele introduz o conceito de biopoder, biopolítica, biopoder, biodireito. Trata-se de uma transformação na direção das análises de Foucault, se nesse momento ele está, se até Vigiar e Punir, ele está interessado justamente numa microfísica do poder, na análise do poder disciplinar, agora ele retorna o seu interesse, sem abandonar, claro, a questão da disciplina, ele joga o seu foco sobre um outro aspecto da modernidade política e retoma o seu interesse também pelo plano mais geral das políticas públicas e, portanto, a, digamos, a atenção de Foucault vai voltar a ser empregada em relação ao Estado e aos mecanismos e aparelhos de Estado. Ou seja, a noção de biopoder é contemporânea com uma retomada por Foucault de uma perspectiva agora macro e não apenas micro, que reintegra nas suas investigações os aparelhos de Estado e os mecanismos de poder estatal. Então, se a noção de disciplina estava ligada ao fenômeno da contemporaneidade entre o poder disciplinar e as ciências humanas, a noção de biopoder vai estar ligada a uma contemporaneidade também com o surgimento da medicina social. Bom, e o que significa biopoder, grosso modo? Biopoder significa, para Foucault, e a professora Sânia já
pôs esse ponto na sua intervenção, significa uma, digamos, captura da vida no seu conjunto, pelos mecanismos de poder. Ou, de outra maneira, significa relações de poder investindo diretamente a vida. A vida entendida como vida natural, como vida biológica, não mais apenas na dimensão dos corpos singulares, como é o caso do poder disciplinar, mas agora a vida considerada no seu aspecto massivo, a saber, a vida biológica, a vida natural das populações. O biopoder é um conceito, portanto, integrativo, a saber, ele inclui em si tanto os investimentos de poder sobre os corpos individuais das pessoas, que é característico do poder disciplinar, quanto também a tomada de seu encargo pelo poder político, pelo poder estatal, da vida coletiva, global das populações postas sobre um determinado território, postas num determinado território, sob a égide de um determinado ordenamento jurídico. Trata-se agora, então, não mais dos corpos singulares, trata-se ainda de obter máximo de rendimento, de forças e energia, mas agora das populações. Daí as grandes campanhas, por exemplo, de saúde pública, daí os grandes programas de medicina social. Ou seja, trata-se para o biopoder não apenas mais dos corpos, mas também das curvas de natalidade, das taxas de longevidade, de morbidez, a saúde coletiva, controle de endemias e epidemias, taxas globais de produtividade, índices de mortalidade, crescimento, diminuição populacional, etc. Com isso, o que eu vou dizer é que, se o que é característico da sociedade disciplinar a partir do meados do século XVII, é a tomada pelo poder sob a forma das disciplinas dos corpos dos indivíduos, a partir do final do século XVIII, a esse poder disciplinar se acrescenta agora essa nova modalidade de exercício do poder sobre a vida, que agora se dirige também ao conjunto da população. Biopoder é, então, a expressão que designa uma captura integral da vida, seja no plano singular dos corpos, seja no plano coletivo das populações, sob os cálculos, como disse a professora Sandra, que é a expressão de Foucault, sobre os cálculos do poder. Esse fenômeno, justamente porque se trata de uma integração da vida nos mecanismos de poder, que é o chamado Foucault de biopoder, que compreende disciplinas, por um lado, normatização e investimento de poder sobre a população, que se chama de regulamentação, no plano mais global. Muito bem, todos esses processos são, então, contemporâneos da consolidação da sociedade capitalista, industrial, burguesa, e são igualmente contemporâneos das soberanias nacionais, dos Estados nacionais soberanos e das declarações universais de direitos do homem e do cidadão, de que são exemplos historicamente mais famosos as declarações americana e francesa. Todos esses fenômenos são, portanto, contemporâneos e justamente sobre eles o Foucault está interessado em refletir. Muito bem, essas são as noções prévias que eu gostaria de passar, e agora eu passo ao meu próprio texto, que na verdade é uma espécie de reflexão com Foucault, a partir de Foucault, mas a respeito de temas e problemas que não necessariamente são presentes em Foucault,
fazem parte da nossa preocupação e do nosso debate, da nossa reflexão. No macro registro institucional dos grandes aparelhos de Estado, a gestão política da vida natural, que o poder passa a tomar a seu cargo, significa, então, uma inserção da vida natural nos dispositivos e nos cálculos do poder político. Ora, isso é uma novidade extraordinária no mundo ocidental. Por que é uma novidade extraordinária? Porque, ao longo de toda a tradição ocidental, e disso pode ser tomado como paradigma a política de Aristóteles, a vida natural, a vida biológica, não tinha nenhuma importância nem nenhuma significação política. A vida passa a ter importância e significação política com a vida boa, eubios, segundo a concentração de Aristóteles, não enquanto vida nua, como denominará o filósofo italiano Giorgio Agamben, ou seja, não enquanto vida biológica, mas enquanto uma forma qualificada de vida. Uma forma qualificada de vida, qualificação essa dada precisamente pela soberania, pela cidadania. Então, portanto, a vida que importava e que tinha relevância e significação política até o século XVII não era a vida biológica e natural, que era simplesmente desconsiderada do ponto de vista da sua relevância política. Ela passa a ser, então, sob a modalidade de exercício do biopoder, a própria questão que está em jogo no exercício do poder. Ela passa a vida natural, a vida biológica, tanto dos indivíduos quanto da população, passa a ser o objeto central, o núcleo, propriamente dito, dos investimentos de poder. Então, isso se caracteriza, juntamente com as disciplinas, propriamente a constelação formada pela modernidade nas sociedades europeias. Então, aquela vida natural que não tinha significação desde os gregos até esse momento para a política, passa a ser a aposta, por assim dizer, nos cálculos e nos jogos do poder. É nesse sentido que importa para Foucault mostrar a relação que existe entre as declarações de direitos, as declarações de direitos que estarão, por assim dizer, na origem das doutrinas dos direitos humanos e a configuração histórica da sociedade europeia como um biopoder e da política moderna como uma biopolítica. É justamente a esse respeito que, prolongando as observações de Foucault, prolongando, eu digo porque Foucault morreu antes de poder desenvolver plenamente o seu conceito de biopoder e de biopolítica, o filósofo italiano Giorgio Agamben considera que seria indispensável deixar de considerar as modernas declarações de direitos fundamentais como proclamações de valores eternos, metajurídicos, para poder fazer justiça à sua função histórica no surgimento das modernas soberanias nacionais. As declarações de direito, escreve Agamben, representam aquela figura original, cito Agamben aqui, da inscrição da vida natural na ordem jurídico-política do Estado-nação. Aquela vida nua, natural, que no antigo regime